Kardec faz a seguinte pergunta: por que quando a gente observa a trajetória da raça humana no momento de hoje, lembre-se, 1847, nós temos a sensação de que, ao menos do ponto de vista moral, ao invés da humanidade avançar, recua? Olha a inteligência da pergunta. Ele percebia, e nem tinha iPhone na época, que a tecnologia avançava, que as descobertas se sucediam, que o conforto aumentava, que o grau civilizatório material se manifestava, mas que moralmente parecia haver um retrocesso. E os espíritos, é porque ele não estava nos dias de hoje. Os espíritos olharam aquilo ali e responderam: engana-te, se observares bem, verás que há avanço em toda parte. Mas o problema do livro dos espíritos é o mais, viu, gente? Cuidado com o mas, às vezes, é necessário que o mal chegue ao extremo para que e tem finalidade, ó. Não é desprovido de finalidade. No universo de Deus, nada é desprovido de finalidade amorosa. É necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam necessidade do bem e das reformas. Estamos entendendo isso? A necessidade do bem e das reformas. A pergunta é: quem vai provocar o bem e as reformas? Nós. Mas se tivermos a audácia do mal, o crime é organizado, vamos organizar o bem, vamos fazer uma quadrilha de amor, vamos nos envolver e criar um conjunto de conexões amorosas em todos os pontos das cidades, das metrópoles, das favelas, do país, em todos os lugares, seres vibrantes e atuantes no bem para mudar o panorama da Terra. Enquanto todos dizem tudo vai dar errado, a gente insiste em fazer ouvidos moucos a loucura do mundo e continuar ouvindo a mensagem do Cristo que diz: o mundo pertence a meu Pai e nenhuma ovelha se perderá nos apriscos do meu Pai. Enquanto as pessoas pregam o caos, nos concentremos na luz que se manifesta o tempo inteiro. A força de um único ser humano que cumpre o seu papel muda a trajetória de um país. Quando um se movimenta em torno da luz, todas as forças do universo conspiram. E os espíritos dizem que, neste momento, todos os que tentarem retardar a evolução do planeta serão tragados pelas engrenagens da lei de progresso que não para. Olha como é forte a imagem. Não é de destruição eterna e vai para o inferno e nunca mais volta, não. Mas, como diz Victor Hugo, é incrível a força de uma ideia cujo tempo chegou. E aí eu vou trazer agora, para se juntar a essa concepção de Kardec, na resposta dada para os espíritos, que é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam necessidades do bem e da reforma, e vou sacar de um historiador italiano da política, muito utilizado pelas esquerdas no mundo em todo, e aí eu não estou fazendo nenhuma crítica, nem muito menos uma aceitação do conceito de esquerda, mas tudo tem coisa positiva, tanto os discursos de direita como de esquerda são seres humanos querendo criar modelos para melhorar o planeta, e muitas vezes se equivocam, mas eu vou utilizar de uma concepção de Gramsci, um pensador da política italiana, que pode nos ajudar a definir de uma forma mais clara a crise. A gente vai para uma palestra motivacional e o cara diz: crise, em chinês, é um ideograma que significa perigo e oportunidade. Já ouviram falar nisso? E é verdade. Durante a Segunda Guerra Mundial, tivemos um grande perigo e surgiu muitas oportunidades. Muitas das descobertas que a gente usufrui na tecnologia foram fruto da emergência das pesquisas em meio à guerra. Mas vamos imaginar que ele diz o seguinte: nós temos uma crise, o conceito de Gramsci, quando o modelo velho insepulto já não dirige mais os vivos, mas o modelo novo não se explicitou ainda, portanto, não está qualificado para orientar o presente. Olha que forma inteligente. O modelo antigo que se recusa a morrer, insepulto, ele já não dirige mais a ordem das coisas.
seja no paradigma das ciências, na episteme da construção de saberes, nas relações homem e mulher, nos relacionamentos pais e filhos, na construção dos valores culturais, na dinâmica das religiões, o modelo antigo não dá mais conta. Ele veio até um certo ponto, contribuiu muito, inegavelmente, mas se esgotou. Mas não tem uma coisa pronta nova, capaz de substituir o modelo antigo. Portanto, nada se qualificou ainda para orientar o presente momento. É na emergência dessa crise, e lembrando-se da questão das transições planetárias, que há uma exacerbação do joio e do trigo. Para onde quiser, o meu olhar verá o mal se expressando intensamente ou o bem se expressando intensamente. Por enquanto, volto a reafirmar o que disse no início da minha fala, o mal é mais teatral, chama mais atenção e é mais mediatizado. Por isso temos uma sensação de que o mal está imperando. Na verdade, eles estão dando a última festinha de despedida na Terra. Porque eles estão indo embora para um orbe tão mais inferior, que lá eles serão espírito de luz. É sério, veja, Deus ama tanto a sua criação, mas tanto, ele jamais desiste do seu projeto amoroso, que mesmo nesse expurgo temporário, porque Deus não condena eternamente ninguém, esses espíritos que aqui são motivos de treva, lá serão arrojados num ambiente tão mais inferiorizado, que eles ficarão tão impactados com a inevolução deste orbe, que lá serão os Che Guevara, os Leonardo Bruno, os Einstein, os Isaac Newtons, para fazer avançar na memória do que viram aqui. Como aconteceu com os capelinos, que inspirado no que viviam lá, nos ajudaram a construir a civilização ainda incompleta que temos hoje no presente. Portanto, por que é importante dizer isso? Porque não existe tragédia. Existem equívocos humanos. Mas estamos sobre a ordenação do amor no universo. E a ordenação do amor no universo garante que nada que acontece não tem uma finalidade amorosa. Dizer que tudo tem uma finalidade amorosa não quer dizer que quando está acontecendo, está doendo, a gente está vendo essa finalidade, não. Quando Paulo diz assim, lá uma carta que ele manda para os Tessalonicenses, em tudo dai graça, parece uma coisa meio cômica. Mesmo na desgraça. Vocês já viram quando acontece um acidente aéreo? Invariavelmente, quando acontece um acidente aéreo, alguém perde o avião. Já viram isso? Invariavelmente, a mídia se debruça a entrevistar o único sobrevivente do acidente aéreo. Invariavelmente também, geralmente são por motivos fúteis, que essa pessoa não pega o avião. Engarrafou, o celular não despertou, não deu tempo de fazer o check-in, enfim, sempre motivo fútil. Mas, invariavelmente, também o repórter insiste. Mas você acha que finalmente foi o quê que fez com que você não entrasse no avião? Invariavelmente, se aquele indivíduo tem alguma fé, ele diz, foi Deus. Não é? Imagine que você está assistindo a televisão, em luto pelo filho que entrou no avião. O que pensa você? E aí? Deus tirou ele do avião, mas colocou o meu filho lá dentro? Onde está a graça a ser dada? Nisso que eu estou reputando como desgraça. Primeiro, visão de curto prazo. Achar que meu filho morreu. Não. Meu filho que nem meu é, mas temporariamente o foi, mas que pertence a um Deus que o criou eternamente, voltou para o lugar de onde veio. Porque acreditar que a gente é daqui é ter pouca visão de mundo. Afinal, isso nem é uma coisa tão muito boa para imaginar que o resultado final da evolução é ficar aqui na Terra. Mesmo assim, a ideia de que há uma graça contida até naquilo que a gente reputa como desgraça, porque quando a gente analisa o passado, a gente observa que aqueles momentos que a gente achou que não iria comportar e superar, foram superados. Logo, as muitas dores que poderão vir novamente, nessa experiência que a gente já teve, apontam para nós que nós podemos superar as que também vão vir. Como agora, coletivamente, essa sensação de caos que está tomando conta do Brasil. As crises, elas passam. Para quem aqui, como eu, pagou moral e cívica,
sabe que o que a gente vivenciando hoje é café pequeno. Já foi muito pior. Já foi muito mais atrasado esse país. A gente já teve situações muito mais deploráveis. Final de dezembro do ano que vem, as coisas estão voltando ao normal e as pessoas estão para o shopping novamente. Fiquem tranquilos. Se isso for definição de crise, fiquem tranquilos que vão voltar a poder comprar alguma coisinha mais agradável e voltar a ir para Miami. Não é isso. A crise ela é muito mais moral. A tsunami que varre a Terra não é uma onda gigante provocada por batidas de placas tectônicas. Milhões de almas são tragadas diuturnamente pela infâmia das drogas, dos vícios de todas as ordens, dos autoenganos, autoalienações e autoabandonos. E nós, tarefeiros do Evangelho, não podemos ficar inertes ou num discurso de medo em casa. Temos que sair com a ousadia dos maus para fazermos o bem imperar. Jesus diz assim: eis que vos envio como cordeiro em meio aos lobos. Que coisa feia, Jesus, os bichinhos cordeirinhos, para ser trucidado pelos lobos. Não. A característica do lobo é a obediência cega aos instintos mais primitivos. A característica simbólica do cordeiro é a obediência cega ao seu senhor. Os cordeiros, quando eles vão em meio aos lobos, não é para ser trucidados pela violência dos lobos. O cordeiro, quando vai em meio ao lobo, é para converter o lobo num cordeiro. É pelo exemplo decidido de dignidade e de bondade, mostrar que é possível a docilidão e a subserviência ao Criador. Para que aqueles que acreditam nas próprias forças de lobo entendam que a única e verdadeira força só emana daquele que imolou um cordeiro para nos ajudar a despertar consciência no Gólgota, que conhecemos como Jesus. E quando diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, não é apenas para dar tempero à vida, porque o sal, numa sociedade sem luz elétrica e sem geladeira, tinha o principal objetivo de evitar que os alimentos se corrompessem. Portanto, ser sal da terra, num país de crise ética coletiva e não apenas política, representa ser um agente de anticorrupção moral dos sistemas, dos saberes e dos fazeres. E é nesse momento, quando a gente ganha esse tipo de consciência, que a gente começa a entender que qualquer vida tem significância e relevância. Que eu não preciso estar no estrelato de qualquer lugar para ter um papel a cumprir na economia do universo dominada pelo único que de fato tem algum papel de proeminência, que é o Criador. Todos tocamos um instrumento numa orquestra regida por Ele. Claro, não há como negar que alguns irmãos nossos, por competências por eles acumuladas, são tão capazes que viram espala e são capazes de, em algum momento na peça, tocar de uma forma mais destacada a sinfonia, que dirá de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, que dirá desses espíritos, ou mesmo dos que estão voltados à genialidade mesmo, como Stephen Hawking e todos o que contribuem para a evolução dos conhecimentos humanos. São, sim, pessoas cujos méritos pessoais, acumulados num estudo profundo, geraram um destaque natural, mas com consistência, e não baseado no nada, de uma sunguinha malhada. É a consistência de uma contribuição que fica além do tempo, e não de um corpo que se esvai com o tempo.